Fala pessoal, nesse vídeo a gente vai utilizar o Vite para criar um projeto React utilizando Storybook, ESLint, Preacher, Styled Components, enfim, o que eu lembrar de colocar nesse projeto aqui, a gente coloca juntos aqui. Uma coisa importante também, não sei se eu falei, Jest para testes também. E essas coisas que eu tô te falando são coisas que requerem configurações, então por isso que eu acho interessante a gente testar o Vite com essas aplicações que a gente utiliza que costumam dar muitos problemas aqui. E nesse projeto eu ainda vou utilizar JavaScript, eu não vou utilizar TypeScript, até porque nem todo mundo sabe TypeScript e eu também não tive tempo de testar o Vite com TypeScript em um projetinho real. Então eu não vou trazer um negócio para você que eu não testei. Mas pra gente começar aqui, vamos começar já a fazer a nossa configuração. Então vamos para a tela do computador pra gente fazer isso aqui. Então pessoal, esse aqui é o site do Vite, tá? No caso, então vitejs.dev. E aí, se você vier aqui em Get Started, você vai ter aqui toda a documentação aqui. Inclusive, é um site bem completo aqui. Então, é difícil você não encontrar o que você precisa aqui, beleza? Aqui eu vou criar um projeto React.js, sem TypeScript por enquanto, tá? Até porque eu não tive como testar ainda. O TypeScript, mas assim que eu testar, a gente já traz um outro projeto. Então, deixa eu abrir aqui o meu terminal. Eu vou digitar aqui. Eu vou primeiro acessar a pasta que eu quero. Por exemplo, eu quero uma pasta Documents Development. Eu tenho uma pastinha JS Tutorials e eu tenho uma pastinha Vite alguma coisa. É nessa pastinha. Eu já criei 3 projetos. Que são projetos já que estão em funcionamento já, em produção há muito tempo, e eu tentei mover esses projetos que foram criados ou com Create React App ou na mão, e eu movi eles para o Vite. Todos funcionaram perfeitamente, incluindo testes, Storybook, ESLint e assim por diante. Então eu vou te passar aqui como que eu fiz, tá? Então npm create, eu vou digitar vite@latest, eu vou passar o nome da pasta, que vai ser a v4 agora, e menos, e aí eu passo para ele o template do React, tá? Você não precisaria dessa parte final aqui, mas eu já vou colocar para ir mais rapidinho, ele já criar o projeto já para React sem me perguntar nada. Então aqui eu vou digitar code vreact 4, que foi a pasta que eu acabei de criar, para ele abrir o Visual Studio Code, então eu sair desse terminal. Beleza, por que foi tão rápido assim criar esse projeto? Porque ele não instalou nada ainda, então vamos dar um npm i. Outra coisa também, um outro motivo por ser tão rápido aqui é o seguinte, ele não instala quase nada aqui no caso, tá? Então ó, é React, React DOM, Types React DOM, Vite plugin React, Vite. E aí se você quiser startar o projeto, npm dev Vite. Então se você quiser testar, npm run dev. Aliás, eu falei dev Vite, npm run dev. Voltando aqui, nessa pastinha, eu não sei porque que está aberto, eu tenho, não é essa também, 27.0.0.1, é isso aqui. Então tem aqui o meu projetinho Vite, beleza? É muito similar ao que o React cria, mas tem um contador aqui, tem umas coisinhas a mais. Beleza, então a gente fez isso aqui, montou o nosso projeto. Tá pronto? Não, porque eu não vou trabalhar só com isso, né? Por exemplo, eu gosto muito de trabalhar com Storybook, que é para eu ver os componentes sozinhos, né? Tipo, eu não preciso montar uma página, jogar o componente na página para eu poder ver. Eu posso ver um por um, inclusive eu posso buildar isso e mandar para os meus designers, por exemplo, para eles poderem mexer nos componentes. Eu gosto também de trabalhar com ESLint e Preacher para manter um código sempre num padrão. Eu gosto de trabalhar com Jest para fazer testes, e aí eu vou utilizar a Testing Library para fazer testes no React aqui, beleza? Então você vai ver que vai ter muita coisa para a gente instalar e configurar aqui nesse projeto, mas a gente faz tudo aqui juntos, beleza? Eu já deixei, deixa eu só te explicar aqui, eu já deixei esse projeto que eu tô concluindo aqui agora, eu vou deixar ele no GitHub publicamente para você. Então, todos os arquivos, todo o código que eu vou digitar aqui vai estar disponível lá, tá? Eu quero que você siga esse vídeo para você entender o que eu tô fazendo, o que eu tô instalando, quais possíveis erros podem aparecer, beleza? Porque é muito comum isso mudar drasticamente de hoje para amanhã, tá? Então, tipo assim, no JavaScript, um framework, uma lib qualquer que você utiliza, muda de hoje para amanhã completamente.
Então é importante ou que você utilize as versões que eu estou utilizando nesse vídeo, o que não é muito prudente, porque pode ter atualizações mais para frente, ou você aprenda a corrigir esses erros, tá? Então vou te mostrar, vou começar configurando o ESLint aqui, ó. Como eu te falei, eu vou deixar tudo isso aqui disponível para você, com exceção dos comandos. Os comandos você vai ter que digitar aqui também, tá? Então o que eu tenho aqui para esse comando, ó? npm i, ou seja, npm install, instale o ESLint, Babel ESLint parser, o preacher, ESLint config preacher e ESLint plugin preacher. Isso é referente ao preacher, tá? No caso para o ESLint. Então, eu preciso do ESLint, tá aqui, do preacher, tá tudo aqui, e do ESLint plugin React e ESLint plugin React Hooks, que são os plugins do React e React Hook para o ESLint, e o ESLint plugin Storybook para o Storybook aqui, beleza? E "-d" para falar que isso é dependência de desenvolvimento, eu não vou colocar isso em produção. Então vou dar um Enter aqui, e aí vamos para o próximo comando. Eu já vou tentar instalar o máximo de coisa que eu conseguir aqui para ir mais rapidinho. Então eu sei que eu vou instalar também o npm jest, que é para testar aqui, então é o framework de testes que a gente utiliza, @types/jest. Aí eu preciso do Babel Core, Babel ESLint parser, eu acho que a gente já instalou isso, deixa eu ver, Babel... Não, acho que não. Não, tem. A gente já instalou o Babel ESLint parser, então não tem problema ele aparecer aqui, porque ele vai pular essa instalação, porque já existe. Babel preset env, porque a gente vai ter que criar uns arquivos de configurações que vão utilizar essa preset env do Babel e a preset react do Babel também. Vou ter o Babel jest, Babel loader, jest styled components, jest environment JS-DOM, no caso, para instalar JS-DOM. Vou ter a testing library react e testing library jest-DOM, -d, tá? Muitas dessas coisas aqui eu pego já de projeto que já tá pronto, tá? Eu não tenho certeza absoluta que você vai precisar de cada uma dessas coisas, tá? Mas eu vou colocando, às vezes eu vou testar alguma coisa, o próprio teste, o próprio erro informa na tela que você tem que instalar alguma coisa dessa aqui, então eu já vou instalar tudo isso aqui, beleza? E outra, como eu te falei, isso é tudo dependência de desenvolvimento, tá? Então são dependências que a gente utiliza na nossa máquina e não na produção, beleza? Então são dependências que eu vou utilizar aqui. Agora eu vou instalar o Styled Components e os types do Styled Components. Então npm i Styled Components e npm i -d types/Styled Components. E eu vou instalar. Isso aqui são dois comandos, tá? Se você não quiser fazer assim, você pode digitar um a um, assim. Então, tipo, você pode tirar esse trecho aqui desse comando, ó. Digitar npm i, porque geralmente pode acontecer algum erro, né, em outros sistemas. Então, npm i types /styled components -d. Beleza? Você pode digitar assim também se você quiser. Eu prefiro já fazer tudo de uma vez. Beleza, então instalado aqui, agora a gente parte para a configuração. Então vou tentar ir o mais rápido que eu conseguir, até porque você vai conseguir copiar coisas desse projeto. Só ir na descrição, pegar o link e copiar tudo que eu estou digitando aqui, com exceção dos comandos, tá? Presta atenção. Então aqui a gente vai precisar de um arquivo de configuração do ESLint. Então eu vou copiar do meu aqui, do meu que eu utilizo na maioria dos projetos aqui, tá? Então, ó, .eslint rc.js e vou jogar aqui. Então aqui são as configurações. Você vai ver que vai ficar uns errinhos, não tem problema ainda, tá? A gente vai corrigir isso. Mas eu tenho as configurações do ESLint, a informação dos plugins e configurações que eu estou utilizando aqui, qual parser que eu estou utilizando e assim por diante. Importante também as regras que você for utilizar vão vir aqui. Beleza, eu preciso também do preacher. E aí o preacher, tudo isso tem extensão, tá? Depois a gente olha ela, ó, ESLint. Tem a extensão aqui, ó, do ESLint. Eu tenho preacher. Tem a extensão do preacher também. A gente vai olhar depois no debug como que, se eles carregaram a configuração corretamente. Então aqui eu vou criar um arquivo chamado de preacher
rc.js e vou colar isso aqui, tá? Isso aqui é a configuração de como eu quero, por exemplo, final de linha, o espaço, a largura da linha aqui, em quantos caracteres, 80, por exemplo, aqui. Enfim, tem várias configurações de estilo de código. Beleza? Então, basicamente isso. Agora eu vou criar um arquivinho numa pastinha chamada de VS Code, .vs Code. Essa pastinha .vs Code tem um arquivinho chamado settings.js, porque eu quero informar para o meu Visual Studio Code que, por exemplo, a window.zoom level é 2. E aí ele dá um zoom na tela aqui pra gente, ó. Por exemplo, se eu tiver 1, se eu tiver 0, tá vendo? Só que eu já tava com 2. E eu quero que ele saiba que o meu preacher config path está dentro do .preacher. É o arquivo que a gente criou lá, preacher rc.js. Beleza? Então, ó, aqui a gente tá informando pro preacher que a gente tem esse arquivo aqui. Uma outra coisa que eu preciso criar é um arquivo chamado de babel.config.js e colocar isso aqui que eu vou copiar aqui já. E isso daqui, beleza? Agora eu vou dar um reload no meu VS Code, dar uma reiniciada nele aqui e vou vir aqui, ó, no cantinho. Vou deixar um arquivo JS aberto, como esse aqui, por exemplo. Vou vir aqui em Output e vou vir em ESLint e ver que não tem nenhum erro aqui. Então tá tudo funcionando até o momento. E eu vou ver Preacher e também, se eu salvo o arquivo, ele usa o arquivo de configuração, ó, Babel config.js, beleza. Agora deixa eu ver se eu acho onde ele tá usando o arquivo do Preacher. Ah tá, tem um arquivo de editor config ali também, ó. Aqui tá o Preacher ignore que ele vai utilizar e aqui tá o Preacher.js, beleza. Um outro arquivo que eu gosto de criar aqui é o editor config, ó. Tinha até esquecido disso aqui. Vou criar esse editor config, aqui é uma extensão também, ó. Editor config. No caso, isso aqui. E aí, eu crio esse arquivo de editor config, só altera aqui embaixo aqui, ó, para manter também um padrão no meu projeto, tá? Isso aqui é para falar VS Code, ó, eu quero utilizar o indent com espaço, o tamanho do indent aqui da indentação vai ser 2, final de linha vai ser LF, o TF8, enfim. Isso aqui é só mais para manter um padrão entre todos os desenvolvedores do mesmo projeto aqui. Então, beleza, basicamente o nosso ESLint aparentemente já está funcionando. Agora, vamos criar o nosso Styled Components aqui, que vai ser o seguinte. Primeira coisa que eu vou fazer é dentro da minha pasta SRC, você tá vendo que eu tô montando meio que um framework aqui para você, né? Então, tô já montando esse framework para você, tipo, utilizar, só pegar e utilizar. Então, dentro da minha pasta de SRC, eu vou ter uma pasta chamada de Styles e eu vou criar alguns arquivos aqui. Um deles é o global styles.js, onde vão vir os meus estilos globais. Outra coisa que eu vou utilizar para testes vai ser o meu render theme.js e para o tema theme.js, tá? No tema aqui eu vou colocar export const theme igual a o seguinte. Isso é um tema, tá? Então teria, por exemplo, colors. E aí das minhas cores do meu tema eu teria primary, que seria a cor primária, a red, por exemplo, horrível, né? Secondary, eu teria aqui blue, beleza. Então, esse é o tema mais feio que você vai ver na história. Mas tá lá, eu já tenho o meu tema aqui. Agora, a gente pode criar os nossos estilos globais. Nossos estilos globais vão vir do Styled Components. Então, import create global style from Styled Components. Eu vou dar um export const global styles igual a create global styles com isso aqui, e aqui dentro você pode colocar o que você quiser. Aparentemente ele não tá. Ah, tá. Achei que ele não tava colocando aqui. Eu vou colocar um background. E aqui o que eu quero fazer? Eu quero pegar lá do meu tema. Então, por exemplo, se eu quisesse pegar o theme, eu falaria assim: theme.colors.primary color. No caso aqui, e deveria funcionar, mas não vai, porque o que a gente vai fazer? A gente precisa, o tema tá pronto e o global styles tá pronto, né? Agora, deixa eu só apagar esse main monte de coisa aqui, deixar só o main.jsx. Vou dar um delete aqui, por enquanto.
e vou ver no meu main.jsx. Você tá vendo que tem vários arquivos que estão com erros aqui, né? Então a gente pode fazer assim, ó. npx slint, falar a extensão JS.jsx e faz um fix. Ele já corrige todos esses arquivos para você. Tá, agora esse app não existe mais. Vamos criar ele aqui rapidão, ó, só porque a gente apagou aquela pasta, components. Eu não vou criar nessa pasta, eu vou criar como templates, por conta do seguinte, esse app, ele é mais uma pasta, uma página, né, inteira. E eu tenho essa divisão nos meus projetos. Então eu tenho tipo templates, que são páginas completas, e components, que são partes da página, tá? Então esse templates, esse app vai vir aqui dentro. Então eu vou criar um arquivinho chamado de app/index.jsx e eu vou criar aqui também um arquivo chamado styles.js. E aí aqui, import pro styled components, import styled from styled components, export const, vou chamar de, sei lá, container, igual styled.div, por exemplo, e tá pronto aqui. A gente tem o nosso container. Agora eu vou dar um export const app igual a uma função que recebe, sei lá, children. Eu não vou receber nada aqui, eu acho. E eu vou dar um return no meu styled.container. Isso não existe ainda, tá? Olá, mundo. Beleza? E aí aqui eu vou fazer um import all as styled from, importa tudo do arquivo styles. Beleza, então a gente já tem o nosso app aqui. E agora no nosso main a gente pode apagar isso aqui e mandar ele importar de novo. Pronto, e eu não quero esse index.js. Ok, vamos só fazer um teste aqui. Dá um npm run dev. Vamos olhar, tá lá o nosso olá mundo ali, beleza. Agora, uma coisa que eu quero fazer é testar o meu global styles, né, que é para isso que a gente tá fazendo aqui. Então aqui no meu styles, eu vou criar um arquivo chamado de myThemeProvider.jsx. Beleza, aqui eu vou fazer import theme from ./theme. Beleza, e daqui eu vou fazer um export const myThemeProvider. Esse é um componente que vai ser utilizado, children, ele vai ser utilizado para prover o theme provider do styled components. Então aqui seria theme provider. E aí aqui eu tenho que fazer o seguinte, ó, passar aqui dentro meu children, beleza, e theme provider, ok. E aí aqui eu vou passar o meu theme igual a theme, beleza. E aí agora eu preciso fazer um prop types. Então aqui deixa eu criar um outro terminal aqui, ó, rapidão. npm i prop types. Aqui eu vou fazer um import p from prop types. E aqui eu vou fazer um myThemeProvider.propTypes, só para tipar aquele children types igual a children p.node.isRequired. Pronto, então a gente tem aqui já o nosso theme provider, o provedor do tema aqui no caso, né? Aí aqui no meu main, o que eu faço? Eu faço o seguinte, eu envolvo o app no myThemeProvider, beleza? E aqui dentro também a gente pode colocar o nosso global styles, beleza? Se você quiser fazer isso aqui dessa maneira, também dá certo. Por exemplo, ao invés de fazer assim, aqui no myThemeProvider, eu posso fazer assim, ó. Vou colocar isso entre parênteses. Que seria aqui, né, no caso.
Sei lá por que mudou. Vou colocar isso aqui entre parênteses. E aí, aqui, eu coloco o meu Global Styles. Beleza? Aqui. Deixa eu pagar essas coisas aqui. Beleza. Então pronto, a gente já tem o nosso My Theme Provider que provendo o tema do Style Components aqui. Então, em teoria, se eu falasse assim, ó, aqui no meu app, ó, por exemplo... Aliás, já era para ter pego aqui. E outra, lá no meu Global Styles, eu fiz uma besteirinha aqui, né? Eu precisava colocar algum seletor aqui, né? Beleza, agora sim, ó, eu tenho fundo. Então esse é o meu estilo global, tá? Eu não vou mexer aqui, é só para você saber que você tem um local onde você coloca o seu estilo global. Agora vamos testar no templates aqui no caso. Vamos testar colocar aqui. Aqui eu já quero colocar na div, ó, background. Vamos pegar do tema de novo, ó. Theme. E aí, theme.colors.primary. Beleza, vamos colocar um ponto e vírgula aqui para garantir. E tá lá, ó, o meu fundo pegou aqui também no app. Então, funcionando perfeitamente, né? Sim. Então, agora, o que a gente vai fazer? A gente vai escrever um teste aqui. Então, deixa eu escrever um teste.jsx e fazer export. Aliás, não export, né? Vou colocar um it já de cara. Poderia ter um describe aqui, tanto faz. It should test. E aí eu vou colocar para ele fazer um render. Só que eu quero que ele faça um render do meu componente, do meu app lá no caso. Vamos lá fazer o meu app. E vamos fazer um screen do testingLibrary.debug. Vamos ver como é que isso aqui vai rodar. npm test. Não tem esse script, então vamos lá no package.json criar um script chamado de teste que vai ter o jest. Beleza, npm test. Olha, ele executou o nosso teste e ele está falando aqui, olha, se tem alguma coisa errada aí, você já considerou utilizar o JS-DOM? Resumindo, né? É porque a gente não configurou o jest ainda. Então vamos configurar aqui, ó. Criar um arquivo aqui chamado jest.config.js. Deixa eu pegar essa configuração aqui do meu arquivo aqui já pronto, né? Porque a gente não tem que ler documentação para isso, mas é importante que você leia. Vou colar aqui. Esse arquivo de configuração, ele configura na onde vai ser o coverage, se é para coletar coverage, quais arquivos eu quero que ele faça o coverage, que ele pegue o coverage, quais que eu não quero que ele pegue o coverage, qual que é o environment. Isso aqui é o erro, ó, JS-DOM, era disso aqui o erro. Beleza, aqui tem outras configurações e aqui também, se você quiser usar o TS-Jest para TypeScript, está aqui já comentado. Beleza, então o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou tentar executar esse teste, vamos ver. E agora ele está falando que o meu arquivo .jest.setuptests não existe. Então eu posso fazer o seguinte, code -r para o Visual Studio Code e criar esse arquivo aqui no Visual Studio Code, que é o setuptests, tá? E aí ó, você vai ver que ele vai criar uma pastinha chamada de .jest aqui na raiz e um arquivo chamado setuptest. E aí eu vou pegar ele aqui, que eu não sei de cor, que é para fazer aqui, mas são coisas que eu quero que ele execute, que eu não quero ter que executar em cada um dos meus testes. Então, por exemplo, eu não quero ter que fazer import isso aqui nos meus testes, nem JSTyle Components, beleza? Então vou dar um npm run test, beleza? Agora falhou de novo, vamos ver o que é o erro. Beleza, agora ele tá falando, isso aqui é importante, cannot read property undefined of primary aqui, do meu tema. Por que ele está acontecendo isso? Porque eu estou renderizando, deixa eu voltar lá, eu estou renderizando aqui no meu teste, templates aqui, teste, eu estou renderizando o app. Só que se você olhar o app, você vai ver que ele usa o Styled Components e você vai ver que lá dentro do meu Styled, eu tenho lá esse container. E esse container que utiliza algo do meu tema.
Só que o problema disso? O problema é que, como eu estou renderizando o app direto, sem passar pelo main, quer dizer que eu não estou passando pelo My Theme Provider, que é o theme que é quem está provendo o tema, né? Quem é o gerenciador de contexto aqui que provê aquele theme para dentro de cada um dos componentes. Então, como eu não estou passando aqui, isso gera um erro. Então, a gente vai ter que criar a nossa própria função de render, que é essa aqui. Então, lá no Styles, eu vou criar uma função. Eu já criei o arquivo render theme. Eu vou fazer export const render theme igual a uma função que recebe children. E daí a gente return o nosso My Theme Provider como componente. E daí a gente passa o nosso children, beleza? Basicamente isso aqui. Então agora, ao invés de usar render, eu vou usar render theme, beleza? E aí eu posso remover esse render daqui. E em teoria, agora eu tenho tema. Beleza, então agora o nosso teste está passando e maravilha. Agora, interessante é que eu não estou conseguindo ver o console log do local inteiro. Deixa eu ver aqui. Render theme, no caso. Ah, tá. Eu quero debugar o screen.getByText. Na verdade, eu acho que não tem nada na tela, mas só para você entender, deixa eu dar um screen. Deixa eu ver o que eu tenho na tela. Eu vou ter um container que é uma div. Deixa eu mudar essa div para H1, só para ficar fácil de selecionar ela aqui. Daí eu vou dar um screen expect screen.getByRow heading, que é a que eu acabei de colocar lá, o H1, e eu vou dar um toMatch snapshot. E aí ele vai gerar um snapshot aqui pra gente, e a gente consegue ver o componente. Quer dizer, era pra gerar, né? Deixa eu ver o que aconteceu aqui. Ignore nodes, comments, scripts, style. Screen.getByRow heading, tá certo? O meu app aparentemente era para ter um heading, né? Styles H1 container, tá aqui. Beleza, teste. No accessible row, getByRow. Match snapshot. Screen.getByRow. Deixa. Ah, tá. Eu acho que não deve ter nada dentro dela. Deixa eu colocar lá. Barra app. Test. Deixa eu colocar um name. Test. Executar. Falhou de novo. Deixa eu ver o porquê. Heading. Test. Deixa eu entender aqui o que está acontecendo, a gente já olha. Pessoal, é o seguinte. Eu tava olhando aqui, ó. Isso aqui não recebe children, no caso. Então vamos receber aqui children. E vamos passar essas children pra cá. Tem outro probleminha que eu vi ali também. A gente já corrige juntos. E agora eu preciso fazer PropTypes. From PropTypes. E vamos dar um app.PropTypes igual a children. Children. Dois pontos. p.node.isRequired. Beleza. E pronto. Então a nossa children está tipada aqui no caso. E agora, lembra que eu te falei que tinha um outro probleminha. Aqui eu preciso retornar o meu render, né, da testing library. Então deixa eu ver se eu acho ele aqui. Import from @testing library /react render. Beleza. O que foi isso? Tá. Aí eu envolvo aqui o meu render e beleza. Agora npm test
Beleza, agora sim a gente criou um snapshot aqui bonitinho dele aqui. Então, olha lá, tá lá o nosso H1 com o teste. Então, aparentemente, teste funcionando. Agora vamos fazer mais um teste no RumDev. Só para garantir. Eu não tenho nada no meu app, porque lá no meu main eu só coloquei o app. Eu vou colocar aqui app. Eu vou colocar o meu hello aqui dentro. Beleza? Tá lá o meu app, ok. Então, tudo funcionando até o momento. Agora, uma última coisa que eu quero fazer é configurar o Storybook. Deixa eu fechar tudo aqui. E aqui, isso aqui demora pra caramba. Então eu vou digitar npx sb init. Sem o "-f" aqui, tá? Então npx sb init. Isso aqui demora pra caramba. Ele vai checar o seu projeto, vai te falar que tá instalando um monte de coisa. Então vamos aguardar aqui pra gente já concluir isso aqui. Pronto, pessoal, terminado aqui, a gente vai fazer o seguinte. Primeira coisa, eu vou vir aqui no SRC e deletar essa pastinha Stories que ele criou aqui pra mim, porque eu não preciso dela. Segunda coisa, eu vou vir na pastinha .storybook, main.js, e aqui eu vou duplicar essa linha aqui, no caso. Eu vou colocar uma vírgula aqui, que eu não vou esquecer disso, e vou tirar este aqui, este asterisco ponto aqui, no caso. Por quê? Porque eu quero também que ele aceite arquivos só com nomes Stories. .js ou .jsx. E no meu preview aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu costumo colocar decorators aqui. No caso, deixa eu te mostrar como é que tá o preview de um outro projeto aqui que eu acabei de configurar, só para facilitar a vida aqui para você. Vou copiar ele inteiro e eu te explico ele. Primeira coisa, eu vou mudar ele para JSX, beleza? E eu vou colar aqui. Então, o que eu tenho? Tenho import theme provider. A gente não precisa disso aqui nada disso, porque a gente criou um my theme provider. Já a gente resolve aí. Aqui tem parameters, deve ser muito igual ao que já tem por padrão. Aqui eu criei backgrounds, dark e light, tá? Eu não vou mexer nisso aqui, então vou tirar essa configuração aqui, tá? Pode tirar aí também do seu. E aqui, tá vendo que a gente tem um theme provider, tá? Então, eu estou recebendo um componente Stories, esse é um decorator, tá? Do Storybook. Então, o que eu vou fazer? Eu vou trocar isso aqui para o My Theme Provider, que ele não está detectando. My Theme Provider, eu vou retornar o meu Story aqui. Beleza? Então, vamos importar isso aqui, porque já que ele não quis, import alguma coisa from ponto barra, não é aqui, vai ser aqui, e eu quero que ele vá para a pasta src barra styles barra my theme provider, e eu quero que ele importe o my theme provider. Beleza, então a gente já tem isso aqui pronto, tá? Em teoria, nunca é, né? Nunca funciona de cara. Mas em teoria seria de a gente digitar npm run storybook. Deixa eu ver se vai funcionar. Não funcionou, tá? Eu esperava que isso ocorresse, então a gente vai instalar isso aqui, ó. HTML Webpack Plugin. Então, npm i HTML. Vou colocar um "-d", HTML Webpack Plugin. No caso aqui. E beleza, tem algumas vulnerabilidades, mas isso aqui é coisa de desenvolvimento, então não tem tanto problema. Então vou executar e agora sim, agora parece que ele está executando, tá? No caso, isso aqui eu já esperava que ocorresse esse problema aqui, tá? No caso, então se ocorrer algum outro problema, você vai ter que dar uma pesquisada aí o que ocorreu, tá? Então aqui a gente pode clicar, pegar esse link aqui. Vou pegar esse link aqui, ele abre o navegador já automaticamente, tá? Pra você, mas aqui pra mim não abriu, não sei porquê. Ó, tem algum erro aqui, porque o que ele tá falando? Ó, falhei para importar o módulo Storybook Preview JSX. O no stories empty é porque não tem story, se eu não me engano. Vamos tentar aqui pra ver o que vai acontecer, criar algum story. Então aqui, deixa eu pegar aqui algum story já pronto para facilitar a nossa vida. Então, vou em componentes, vou pegar algum aqui qualquer, stories. Beleza, vou copiar, vou colar.
E aí aqui no Storybook eu vou colar dentro da pasta do componente que eu quero, tipo templates. Eu vou criar um arquivinho chamado stories.jx. Vou dar isso aqui. Deixa eu apagar algumas coisas aqui. Vou apagar isso aqui. Vou apagar isso aqui. Vou deixar um template. Beleza. E aqui eu vou chamar de esse heading, tudo que tiver heading de app, né? Que é o componente que a gente está utilizando. Então, title, app. Componente que a gente vai utilizar é o app que a gente criou antes. Quem que é o children? No caso, os argumentos padrão dele, children dele vai ser o texto está escuro. Vou colocar children padrão. Beleza. Qual que é o tipo do children? Vou colocar como string, né? Porque é um H1, então H1 só vai receber string. Quais que são os parâmetros? Não quero isso aqui, que a gente não precisa agora. Beleza? Voltando aqui, atualizando, a gente tem agora o nosso app. Agora, por que ele está gerando erros? Vamos ver aqui que ele está gerando algum erro aqui, ó. Reload. Preview. Storybook. Deixa eu ver o que é o erro que ele está gerando aqui, porque parece que ele está... Deixa eu parar e iniciar ele de novo, para ver. Agora sim. Então foi só parar e reiniciar ele de novo, porque não tinha nenhum story, ele ficou com erro ali. Então aqui, o que é o Storybook? Ele permite que eu veja meu componente em tempo real, tá? Não o meu componente, mas eu posso ter quantos componentes eu quiser. Beleza, pessoal? Como eu prometi para você, ESLint, Preacher, Jest, Storybook e... o que deu pra gente fazer aqui, eu consegui fazer, tá? Eu vou parar por aqui, só pra gente... não ficar com um curso de React num vídeo só, eu vou parar por aqui, tá? Mas como eu te falei, eu trouxe tudo que foi prometido aqui. Como eu te falei também, eu vou deixar esse link desse projeto disponível e você pode ver esses arquivos, copiar esses arquivos, mudar as configurações, fazer do jeito que você quiser, beleza? Se eu fosse começar um projeto React em 2022, essa seria uma boa base para já começar com tudo que eu já tenho costume de utilizar em outras versões do React aqui, beleza? Então é isso, se você curtiu, dá um joinha aí, se inscreve no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço!